Oi, pessoal, boa noite. Alegria a gente poder estar aqui mais uma noite. A gente está caminhando para o final da nossa semana. Tem sido muito especial mesmo. Para mim está sendo um privilégio. E antes que a gente termine a semana, eu tenho mais uma história que eu preciso contar para você. Mais uma experiência. E essa foi uma história bem desafiadora. E eu gostaria de compartilhar com você como é que Deus ele continua agindo mesmo em circunstâncias muito desafiadoras, né? Como eu falei para vocês, eu me batizei com 17 anos no ano de 2006, perdão. No ano de 2006 eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sou fruto de uma missão feita por brasileiros que foram para Cabo Verde. Eu me batizei escondido e eu frequentei a igreja alguns meses lá em Cabo Verde escondido. Depois eu vim para o Brasil, eu contei mais ou menos como é que foi a minha vinda para o Brasil. Mas desde que eu me batizei, eu tenho uma oração que eu falei para vocês, que eu sempre orei, pelo menos em todos os cultos de quarta-feira. Desde então eu sempre pedia nas igrejas. Eu fazia o pedido de oração porque eu queria um dia ter o privilégio de ver a minha mãe entregando a vida a Jesus através do batismo, né? E o tempo foi passando. Obviamente eu não moro com minha mãe desde os meus 11 anos. Minha mãe há muito tempo mora nos Estados Unidos. Então eu saí de Cabo Verde, eu vim para o Brasil, então eu vim estudar, acabei ficando por aqui. Então por muito tempo eu não convivo com minha mãe, mas eu sempre orava, né? Até que no ano passado, no início do ano, mais ou menos no período dos 10 dias de oração, eu recebi uma ligação da minha mãe, falando que queria se batizar. Eu contei para vocês que há 2 anos eu fiz uma semana de oração lá, na cidade que ela mora. Ela frequentou a igreja e os irmãos começaram a estudar a Bíblia com ela. E aí depois depois de estudar a Bíblia, frequentar a igreja, e aí ela tomou a decisão. E ela nunca tinha ido numa igreja, a primeira vez foi na semana de oração, numa igreja adventista. Ela foi na semana de oração. E aí, no início do ano, ela me mandou mensagem e falou assim: filho, eu quero me batizar. Falei: mãe, tá no início do ano, eu só tenho férias em dezembro. Eu posso fazer seu batismo, mas teria que ser em dezembro. Ela: não, então eu vou esperar em dezembro, você vai vir fazer meu batismo. Tudo certo, beleza. Eu me organizei para final do ano, né, que foi o final do ano agora que se passou, para ir. Minha mãe mora nos Estados Unidos, na região lá de Boston. E aí eu comprei a passagem, organizei. A gente já tinha ido outras vezes, eu, Sara e Cora, para a gente ir no final do ano. Obviamente a gente ia aproveitar o período das férias. E estava tudo certo, tudo ok. Eu já tinha comprado a passagem. Só que aconteceu um fato que tornou esse processo, até chegar ao processo do batismo da minha mãe, algo muito desafiador para a gente. Porque mais ou menos no segundo semestre, o meu visto, ele estava vigente até mais ou menos novembro, e como eu tinha que ir para lá em dezembro, então eu tinha que renovar meu visto. E aí mais ou menos no mês de setembro, eu fui para São Paulo, para renovar. Eu fiz o processo normal para renovação de visto e tal, e quando é renovação, nem precisa fazer entrevista. E aí quando eu fui lá na embaixada para poder, a gente já tinha comprado todas as passagens e tal, a gente só precisava, o visto da Sara e da Cora estava vigente, mas o meu ia passar e eu precisava renovar. E aí eu fui lá para fazer a renovação. Quando eu cheguei lá no atendimento, que eu entreguei os passaportes, que era só entregar os documentos, não precisava de entrevista. Só que eu levei o meu visto estava no passaporte cabo-verdiano e eu me naturalizei brasileiro. Então eu levei meu passaporte brasileiro. Eu me tornei brasileiro, pessoal. E é interessante, quando eu fui me naturalizar brasileiro, quando foi publicado, né, a minha naturalização, que é basicamente como se fosse a certidão de nascimento, eu falei: beleza, eu vou tirar os documentos aqui no Brasil. E aí eu fui tirar os documentos, né? E quando eu fui para tirar a identidade, falaram: olha, você precisa de título de eleitor. Aí eu fui tirar o título de eleitor. Aí falaram: então, você precisa de alistamento. Aí eu fui lá para me alistar. Aí quando eu fui me alistar, aí eu estava fazendo o processo, a pessoa falou: ó, você tem uma multa.
Eu falei, mas multa de quê? Alistamento tardio. Eu falei, gente, mas eu acabei de me naturalizar. E aí eu tive que pagar uma multa. Eu paguei a multa e aí eu fui tirar o título de eleitor. Quando eu cheguei lá para tirar o título de eleitor, multa. Mas multa por quê? Atrasado. Falei, ué, mas como assim? E aí eu paguei a multa. E assim eu virei brasileiro pagando multas, tá? Então eu entendo um pouquinho agora, né? E aí, quando eu fui lá, que eu entreguei o meu passaporte, só que eu queria fazer o visto no passaporte brasileiro, porque no Cabo Verdeano dava 5 anos e no do brasileiro dava 10 anos. Então eu falei, bom, já que eu tenho passaporte brasileiro. E aí a moça falou, olha, tem que ser o outro passaporte, porque esse visto está nesse, então tem que ser o passaporte Cabo Verde. Eu falei, não, mas é que eu não renovei esse passaporte, porque não estou usando, eu estou usando mais o brasileiro. Ela falou, então, como é passaporte diferente, então não dá para fazer a renovação assim, você vai ter que ir para uma entrevista. Eu não tinha planejado, eu vim embora, eu marquei uma outra data para ir fazer a entrevista, mais ou menos no mês de outubro. E aí eu fui, estava tudo certo, era a renovação. E quando eu fui lá na entrevista, tudo certo para fazer a entrevista, passagem comprada, isso mais ou menos no mês, no final no final de outubro, não, perdão, início de novembro. Eu fui mais ou menos no início de novembro, e aí eu fui lá e quando eu cheguei na embaixada, no consulado, para poder fazer a entrevista e tal, e a pessoa que me entrevistou fez as perguntas e tal, e daqui a pouco ela negou o meu visto. E aí eu não entendi na hora, né? Eles se dão um papel lá e tal, eu falei, olha, infelizmente seu visto foi negado e tal, e aí você tem que sair. Aí eu saí, eu falei, gente, agora eu não estou entendendo, né? E era novembro e eu tinha que chegar nos Estados Unidos em dezembro para fazer o batismo da minha mãe, né? E eu falei, gente, agora? Aí eu lembro que eu liguei para a Sara, eu falei, Sara, negaram meu visto, eu não estou entendendo. Ela falou, mas por quê? Eu falei, eu não estou entendendo. Eu, de fato, até tinha o visto vigente, mas eu falei, eu não estou entendendo, mas eles negaram. E eu falei, cara, e agora? O que é que eu vou fazer e tal? E eu fiquei desesperado naquele momento. Eu falei, o batismo da minha mãe e como é que eu vou fazer agora? Porque eu estou sem visto e o meu visto vai até novembro, então eu preciso ir lá em dezembro. E aí eu fiquei desesperado, eu fiquei preocupado, e aí eu orei, eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Minha mãe está esperando o ano inteiro, e esse é um momento muito importante, marcante, assim, eu estou orando há muito tempo por esse momento, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu decidi que eu ia tentar de novo. Aí, nessas horas, você vai no site e fala assim, tendo visto negado, como é que funciona e tal. E fala, olha, você tem que mudar a circunstância. É bom você dar um tempo, depois você precisa mudar. Não pode ir nas mesmas circunstâncias que foi negado, porque possivelmente foi negado. Mas aí eu fiz o processo, eu só mudei, mandei de última hora, tentei renovar o meu passaporte cabo-verdiano. Aí eu fiz uma solicitação de emergência e tal, meu passaporte chegou com um tempo assim, tipo 4 dias, veio de Portugal e tal, e eu recebi o passaporte. Dei entrada para novamente fazer o processo, tive que pagar tudo de novo e tal. E aí a gente já tinha pagado as passagens, e também essa era a minha outra preocupação, porque eu comprei as passagens e a gente ia perder as passagens. E aí eu falei, e agora? Eu fiz o processo todo com muito desespero. E quando eu preenchi todo o formulário, que eu fui agendar o dia, aí o dia de agendar o meu visto, o único dia que tinha disponível era dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Só que 3 de dezembro a gente tinha o que nós chamamos de concílio anual da associação, é a última comissão, e eu tinha que estar presente nessa comissão, né? E aí eu pensei, eu falei, cara, e agora e tal? Mas é a única data, eu agendei naquela data. E aí eu saí desesperado, eu liguei para o presidente da associação e falei, pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu contei a história para ele, eu falei, eu preciso de uma ajuda, porque a única data disponível que tem é exatamente essa data, e eu não vou poder estar presente. Ele entendeu, eu falei, não, Gilson, tenta lá, a gente vai entender perfeitamente, então pode ir. E aí chegou o dia da minha entrevista, aí eu fui na entrevista, estou lá na fila,
E aí você tem vários boxes e pessoas atendendo. E quando eu cheguei na fila, assim, que eu olhei agora já desesperado, preocupado, eu falei assim, cara, tem que dar certo dessa vez. Eu, Senhor, tem que dar certo, tem que dar certo. Aí quando eu olhei no box 10, estava lá a mulher que negou o meu visto. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, 10 não, 10 não, 10 não. E eu desesperado, assim, eu falei, por quê? Porque se eu chegar nela, faz menos de um mês que ela tinha negado o meu visto. Eu falei, se chegar nela, ela vai negar de novo. Eu falei, 10 não, 10 não, 10 não, 10 não. Mas em algum momento, no meio, eu falei assim, não, se eu estou orando a Deus, Deus pode fazer todas as coisas. E aí, no meio, assim, na minha angústia, eu mudei assim, eu falei, Senhor, se você quiser que seja 10, está tudo certo. E eu vou entender que você está conduzindo, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai, mesmo que sendo no 10, eu vou conseguir o visto. Você sabe o que significa nesse momento, esse visto nesse momento. Mas eu estava lá e quando chegou assim, na minha vez, aí me chamaram para o box 11. Eu falei, que alívio. Aí eu fui para o box 11. Aí eu fiz a entrevista lá e a pessoa que estava me entrevistando olhou e falou assim, cara, faz menos de um mês que você teve o visto negado e o seu visto faz uma semana que passou a validade. Ele disse, cara, não tem sentido isso aí. Ele falou, por quê? Eu falei, então, eu também não entendo o que aconteceu. Ele olhou. Ele falou, tem coisas que a gente não entende. Eu falei, não, beleza, tá, seu visto está aprovado, está tudo certo, boa viagem para você. E aí deu um alívio e tal. Eu falei, cara, show de bola, perfeito. Aí eu ligo para a Sara, eu falei, Sara, está tudo certo, visto resolvido e tal, então vai dar certo. Obviamente, depois que seu visto é aprovado, seu passaporte fica lá. Nesse contexto que só tinha essa data, não tinha opção de eles enviarem o passaporte, então eu tinha que buscar, ou alguém tinha que pegar o passaporte para mim. Aparentemente estava tudo certo. Vocês não sabem a loucura que foi depois disso aí. Estava tudo certo. Depois de alguns dias, eu recebo a mensagem da embaixada falando assim, olha, o seu passaporte está disponível para retirada. Tudo certo. Vocês não imaginam a angústia que eu vivi depois desse passaporte estar para que eu possa chegar, para que eu pudesse chegar no batismo da minha mãe. Vocês querem saber o que aconteceu? Vocês querem saber sim ou não? Como é que diz, gente? Amanhã, gente, aqui não dá para ficar assim não, eu perco o tema aí da mensagem, mas amanhã eu conto para vocês. De fato, eu consegui fazer o batismo da minha mãe, como eu falei para vocês. Mas para chegar, para conseguir viajar, até os últimos minutos, foram os dias mais terríveis assim, para conseguir fazer acontecer. Mas vocês vão... Amanhã eu conto para vocês e como é que Deus mudou também, fez uma reviravolta nos últimos minutos para que pudesse acontecer, tá bom? O nosso tema dentro da perspectiva da semana, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus, como o Messias esperado e como Jesus ele tem impactado a vida, não só nos momentos que ele viveu aqui na Terra, mas ele tem impactado a vida de todas as pessoas que têm entrado em contato com ele, assim como eu e você. E hoje a gente vai ler mais uma história da palavra de Deus. Mas antes de ir para essa história, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que gosta de passear em cemitérios? Tem alguém aí? Alguém que tem medo de cemitério? Também não, né? Mas ninguém aqui gosta de passear em cemitério. Eu também não gosto de passear em cemitério, né? Acho meio macabro, né? Mas tem gente que gosta. Eu já conheci muitas pessoas que falam cemitério é um lugar tranquilo, calmo, para você pensar na vida e tal. Mas, diferentemente dos cemitérios, por exemplo, aqui no Brasil não é tão comum, mas em alguns lugares, em alguns países, você anda em alguns cemitérios, você vai ter algumas características. E principalmente, por exemplo, nos países da América do Norte, alguns países do norte também do planeta, na Europa, alguns cemitérios, as lápides de algumas pessoas, normalmente as pessoas gostam de colocar algumas frases, né, alguma frase escrita, que no português a gente chama isso de epitáfio. É alguma frase que de repente a pessoa que morreu,
pediu, ou alguém da família, em homenagem a essa pessoa, colocou essa frase que simbolizasse ou marcasse alguma coisa que tinha a ver com essa pessoa, né? E é interessante que algumas lápides em alguns cemitérios do mundo têm alguns epitáfios um pouco interessantes. Por exemplo, esse aqui está falando assim, olha, eu avisei para vocês que eu estava doente. Possivelmente essa pessoa queria dar recado para alguém, né? Alguém não acreditou e falou assim, eu falei que eu estava doente. Né? Ou, por exemplo, esse aqui, que o epitáfio dele, na verdade, está relatando como foi a morte dessa pessoa. E você percebe pela data de nascimento e a data da morte que aconteceu a morte dele no dia do aniversário dele. Está escrito mais ou menos assim, olha, ele perdeu a vida por facada ao cair sobre um removedor de tinta, fugindo de 6 jovens que tentavam lhe dar beijos de aniversário no escritório do edifício Metropolitan Life. O rapaz fez aniversário, as meninas queriam beijar ele, saiu desesperado, tropeçou, caiu e acidentou e morreu. Então, meninos, não fujam, tá? Você que é solteiro, sem a menina, não fuja não, tá? É muito arriscado hoje em dia a gente fugir. Esse aqui, tentou fugir de beijo e acabou perdendo a vida. Alguns epitáfios também, por exemplo, como esse, a imagem está um pouquinho... No imã está falando assim, olha, enquanto ele viveu, ele estava vivo. Ele está falando o óbvio, né? Mas, enfim, enquanto ele viveu, ele estava vivo. E, de fato, ele estava, né? Ou esse aqui que escreveu mais ou menos assim, eu não vou voltar depois dessa mensagem. Então, depois dessa mensagem, eu acho que era um epitáfio que a pessoa falou assim, cara, quando eu morrer, vocês botam isso no meu túmulo. Eu não vou voltar depois dessa mensagem. Ou talvez esse aqui, que escreveu mais ou menos assim, ele nunca matou um homem que não precisasse ser morto. Todos que ele matou precisavam ser mortos, né? Então, esses são alguns epitáfios que você vai encontrar. Imagina se um dia você estiver andando por um cemitério e você encontra uma frase, um epitáfio desse aí, mais ou menos, né? Amigo, preste atenção ao aqui passares. Tal qual és, eu fui um dia, tal qual sou, um dia serás. Portanto, preparas para vir me fazer companhia. Aí você fala assim, lá ele, misericórdia, né? Não dá, né? Mas existe um epitáfio que ficou muito famoso no mundo inteiro e não era por causa de repente, algum humor, alguma frase óbvia ou talvez algum motivo da morte. Mas ele é um epitáfio que muda completamente o tom de todos os outros. Está escrito assim, dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não recebeu agrado. Morreu como viveu, sozinha. Esse é o epitáfio de Grace Smith. E você olha para esse epitáfio e você pensa assim, será que ela foi autora dessas palavras? Ou ela simplesmente viveu? O que será que causou tanto sofrimento na vida dessa mulher? Essas palavras tão amarguradas, de onde vieram? Quais foram as experiências de Grace Smith que levaram ela a ter um epitáfio tão triste assim? E às vezes a gente olha e pergunta assim, por que a vida de algumas pessoas são infrutíferas e de outras são tão frutíferas? Por que algumas pessoas conseguem de repente viver circunstâncias favoráveis e outras não? Quantas Grace Smith existem por esse mundo afora? Pessoas que estão por aí, que receberam um anel, mas nunca um amor. Pessoas que têm uma cama para dormir, mas não conseguem dormir. Pessoas que recebem críticas, mas nunca oportunidade. Quantas pessoas existem por esse mundo afora, vítimas da futilidade humana? Quantas Grace Smiths estão por aí, sofrendo? E eu fico pensando que
na Bíblia nós temos uma cena parecida, uma história parecida, de alguém que poderia ter o mesmo epitáfio de Grace Smith. Alguém que sabe o que é sofrer. Alguém que sabia o que era preconceito. Afinal de contas, ela era uma samaritana. Alguém que sabia o que era portas batendo no rosto dela por 5 vezes. Ela viu as portas sendo fechadas. A menos que acontecesse alguma coisa na vida dela, com certeza, este seria o epitáfio dessa mulher. E a história que hoje a gente quer conversar é essa história que está no Evangelho de João, capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o epitáfio, não de morte, mas de um novo nascimento, de uma nova vida. Evangelho de João, capítulo 4. Acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 3, diz assim, olha. Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede e não precise vir aqui buscá-la. A gente dá uma pausa aqui. Essa é uma história que você conhece muito bem. Nós conhecemos como a história da mulher samaritana. João começa falando que Jesus ele estava saindo da região da Judeia, mais ou menos para você visualizar. Então ele está saindo da região da Judeia, mais ou menos ao sul, e ele precisava ir para Galiléia, então em direção a Galiléia. Entre Judeia e Galiléia você tinha as terras de Samaria, né? Então a Bíblia está falando assim, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por mais que, olhando para esse mapa e você percebesse que era lógico a pessoa sair de Judeia e atravessasse Samaria para ir para Galiléia, essa perspectiva de que era necessário não tinha a ver basicamente com a rota geográfica que Jesus deveria fazer. Porque por mais que passasse por Samaria, os judeus eles evitavam passar por Samaria. Então eles faziam rotas, eles criaram várias rotas alternativas para que eles não passassem por Samaria quando eles estivessem fazendo esse tipo de viagem. Então eles faziam uma rota que eles desviavam, atravessavam o Jordão, subiam lá por Pérea, indo por Betânia, e depois eles atravessavam o Jordão para chegar na Galiléia. Não tinha muita lógica nessa rota, mas eles criaram essas rotas para evitar entrar em contato com Samaria. Então, quando João começa a escrever, e João começa a descrever que era necessário Jesus passar por Samaria, não é na perspectiva geográfica. É que João, ele entende que o que iria acontecer naquele contexto era algo muito importante.
Então, por isso, para Jesus era necessário. Porque Jesus tinha um compromisso, ele tinha uma agenda. E a agenda dele passava por Samaria. Então, quando a gente olha para isso, para mim, uma das primeiras lições que eu tiro é que Jesus, ele não atravessou a Samaria por acaso. Ele atravessou por alguém. Não foi por acaso, era por alguém. Ele precisava atravessar a Samaria porque alguém precisava dele. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que Samaria foi o caminho, mas o destino era o coração dessa mulher. Jesus queria alcançar o coração dessa mulher. As pessoas podem te evitar, mas Deus, Ele quer visitar você. Essa era uma pessoa que as pessoas não queriam ter muito contato. E ela também não queria ter muito contato com as pessoas. Mas quando a Bíblia me diz que era necessário passar por Samaria, a Bíblia está me falando que, por mais que as pessoas evitem você, Deus ainda assim quer visitar você. Porque Ele se importa com você. E Ele se importava com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá perto do poço. E por volta de meio-dia, aproximadamente, uma mulher veio para tirar a água do poço. Meio-dia. Obviamente, João também está destacando o horário, porque ele está trazendo uma coisa que não é muito comum. Primeiro, imagina que a gente hoje vive num contexto... O Brasil é um país que tem muita abundância de água, você tem um lençol freático muito bom. E para mim, por exemplo, quando eu vim para o Brasil, é muito estranho chegar na casa das pessoas, algumas pessoas falam assim, vou cavar um poço no quintal para tirar água. É muito estranho. Eu vim de um país que, por mais, por exemplo, se você for para Cabo Verde, por mais que a gente esteja rodeado por água, a gente tem oceano em todos os lugares, mas é um país um pouco mais árido, mais seco. E por muito tempo Cabo Verde foi considerado um país de extremo estresse hídrico. Você não cava e encontra água. Então, se porventura lá no país, em algum momento você cavar e aparecer água potável, que é algo muito raro lá no meu país, se acontecer, na verdade o governo toma. Então você tem mais ou menos esses contrastes assim, é um país que não chove muito, então você tem oceano para onde você vê, mas você não tem tanta abundância de água. Então lá, por exemplo, a gente usa água dessalinizada, então você não tem tanta água comum. Então, muitas vezes as pessoas precisam, né? E nem todos os contextos as pessoas tinham água nas torneiras, né? Então, as pessoas têm que sair para alguns lugares e buscar água. E essa mulher, ela fazia esse trajeto, porque ela vem também de um contexto que você não tem abundância de água. Então, numa época onde você não tinha uma estrutura, então, para você ter água, você precisa pegar água. E eu lembro que lá em Cabo Verde, por exemplo, eu lembro na minha infância, era muito comum a gente ir para os lugares que a gente chamava de chafariz, né? Aqui no Brasil, chafariz ele tem mais uma ideia de um lugar que ornamenta, mas chafariz também ele tem a ver com um lugar onde as pessoas podem encontrar água potável na torneira, né? Então, lá em Cabo Verde, você tinha alguns lugares onde você tinha chafariz, que eram lugares onde era vendido água. E aí você precisava ir lá. E como muitas vezes a água era muito escassa, então você não podia chegar muito atrasado. Então era muito comum, por exemplo, a gente levantar 4 da manhã, 5 da manhã de madrugada, para você ir no lugar onde é o chafariz e começar a montar filas. Porque quando abria por volta de 6h30, 7 da manhã, quando abrisse, você garantiria o seu lugar e garantiria que você voltaria com água. Mas lá também era muito comum, porque aí juntava, e era basicamente mulheres que estavam lá e crianças, né, que iam também, ajudavam alguma coisa e tal. Então funcionava mais ou menos assim. Só que o momento que você está lá no chafariz é o momento do update. É o momento que as mulheres conversam, as mulheres fofocam, as mulheres atualizam, falam o que está acontecendo e tal. O que hoje é as redes sociais, era isso que acontecia. Então era um momento onde todo mundo começa a saber da vida de todo mundo no bairro e sabe o que está acontecendo e tal. Então era um momento de interação.
Então as pessoas se relacionavam naquele momento. Aí quando a água é liberada, cada um vai pegando água e aí vai saindo e tal. E daqui a pouco termina a água e acaba todo mundo e todo mundo vai embora. Então o cenário era mais ou menos assim. E quando eu olho para um cenário desse, eu imagino alguma coisa nesse sentido. Não fazia muito sentido aquela mulher ir meio-dia no poço. Obviamente a água ainda estava lá, diferente do contexto de Cabo Verde. Mas não fazia sentido porque o momento social das mulheres naquela época acontecia no poço. Então, era um momento onde as mulheres se encontravam, as mulheres conversavam, e era praticamente uma prática, era uma prática feminina, as mulheres irem no poço buscar água. Então, as mulheres interagiam, era o momento que as mulheres conversavam entre si. Elas estavam juntos entre si. Então, quando a Bíblia diz que essa mulher ela vai ao meio-dia e ela está sozinha, é porque não faz sentido. Primeiro, você ir no poço, meio-dia não era o horário que as pessoas iam no poço, eram horários ou de manhã ou finalzinho do dia. Mas ela vai nesse horário exatamente porque ela não queria contato com ninguém. Ela não queria se relacionar com ninguém. E às vezes eu entendo um pouco. Porque às vezes ir para o poço é ruim. Porque às vezes o poço pode não falar nada. Mas os olhares às vezes falam muita coisa. E talvez em alguns momentos ela foi, mas ela sentiu que os olhares, mesmo sem as mulheres falando nada, mas os olhares afastavam. Faziam ela se sentir mal. Então ela não ia. Às vezes a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes nós não precisamos falar. Mas muitas vezes o nosso olhar pode afastar as pessoas. Muito cuidado com as pessoas que entram dentro da igreja. E a forma como a gente está olhando. O poço pode machucar. O poço pode ofender. Então muito cuidado. Você pode não falar nada. Mas mesmo sem falar, você pode afastar as pessoas. E a Bíblia diz que ela foi sozinha, e ela não queria encontrar ninguém, mas Jesus queria encontrar ela. Então Jesus foi lá. E a Bíblia diz que Jesus chega e pede água para ela. E essa é uma prática também que no Oriente Próximo, naqueles contextos, uma pessoa pedir água para você, você negar a água, é quase que imoral. Aqui no Brasil tem uma frase assim, olha, não se nega um copo de água. Essa é um conceito que existe meio que universal. Negar água para uma pessoa é como se você estivesse negando vida. É como se você estivesse negando a humanidade para uma pessoa. Então beirava, você não tinha legislação dentro do contexto que falava que você era obrigatório oferecer água para as pessoas, mas no Oriente Próximo, essa prática era uma prática que convencionou na sociedade assim, que todo forasteiro, se ele pedir água, você é meio que obrigado a dar água para ele. Então quando Jesus pede água para a mulher e a reação dela de rejeitar e questionar, e não atender o pedido de Jesus, isso demonstra uma mulher que não queria papo com ninguém. Eu não estou nem aí para ninguém, não quero saber de ninguém. Obviamente, aparentemente uma mulher machucada e assustada, e talvez essa foi a reação que ela teve. Mas o grande detalhe é que Jesus pede água para ela, que é o dom de Deus, uma prática de você oferecer. Então todo forasteiro, é meio que obrigatório você dar uma água gelada, é uma regra de hospitalidade, uma água fresca, alguma coisa, gelada não, fresca, é meio que uma regra, né? Mas a mulher, olhando para aquela cena, ela começa a levantar alguns questionamentos. Primeiro questionamento, questão étnico-racial, preconceito racial. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas você sabia que os samaritanos e os judeus não se davam bem, e eles tinham preconceito um com os outros. Então, ao ponto que os judeus atravessavam lugares mais distantes para não passar por Samaria. Basicamente, a única coisa que eles faziam entre eles era negócio, mas eles não interagiam. E havia um ódio, uma animosidade entre esses dois povos.
Então você tem, a mulher agora ela levanta uma barreira, um muro, que tem a ver com as questões raciais. E até os dias de hoje nós lidamos com isso, com questões de preconceitos. Pessoas que começam a olhar para os outros por causa da sua etnia, e aí você começa a considerar, ele é melhor por causa da etnia ou não. Não, se ele for isso, ele é bom, se ele for dessa etnia, sabe? Às vezes, nós começamos a julgar as pessoas pela origem cultural dessa pessoa. Mas Jesus ele está mostrando para mim e para você que na perspectiva divina não existe barreira étnica. Afinal de contas, Jesus não só atravessou a fronteira que era levantada do mapa, ele cruzou a fronteira do preconceito. Porque um judeu não deveria falar com um samaritano. Mas essas regras não se aplicavam para o Salvador. Porque ele não poderia ser subjugado pelo preconceito racial humano. E você como cristão, você como um adventista do sétimo dia, você não pode pautar a sua caminhada com base no preconceito. Todos os seres humanos foram criados por Deus. E todos eles são amados e valem muito para o Senhor. Você não pode julgar o valor de uma pessoa, seja por sua etnia ou qualquer outra coisa. Se você quiser saber o valor de qualquer indivíduo, é o valor que foi pago lá na cruz do Calvário por ele. Esse é o valor. Ele vale muito para o Senhor. Mas aquela mulher também, ela levanta um outro questionamento. E eu gostaria de abrir um parêntese nessa perspectiva. Você é homem, eu sou mulher. Homem e mulher não deveriam conversar. Você é homem, eu sou mulher. Então não é para. E aí ela levanta também talvez uma pauta que hoje é super comum nos nossos dias. A questão de gênero. E muitos de nós, às vezes, nós nos envolvemos em discussões com relação à questão de gênero. Homem e mulher é igual. E dentro dessa perspectiva de questão de gênero, numa sociedade hoje que questiona muito esse tema, às vezes nós estamos lidando, e eu fico muito impressionado quando eu vejo jovens adventistas na narrativa do mundo de hoje, numa perspectiva de um mundo que cada vez mais tem uma retórica. Eu vejo jovens adventistas com afirmações, por exemplo: a Bíblia é um livro machista. A Bíblia é um livro machista. Eu falei, ué, essa pessoa não conhece a palavra de Deus, não? Essa pessoa nunca leu o livro? Talvez a Bíblia pode refletir uma sociedade que foi permeada pelo machismo, mas o livro? Porque você está falando da palavra de Deus. A Bíblia é um livro machista. E aí você vai olhando ao longo da história, e essa galera que está bebendo de filosofias, sociólogos, pessoas da área de psicologia, bebendo dessa fonte, falando assim, não, tá vendo, a igreja é machista, a Bíblia é machista e tal. Aí eu fico pensando, por exemplo, olha alguns pensamentos, talvez de homens que hoje muitos têm usado nas academias, no mundo acadêmico, né? Cientistas, filósofos, psicólogos. Por exemplo, Aristóteles, filósofo grego. Olha o que ele fala a respeito da figura feminina. Aristóteles. Fêmea só era considerada fêmea em virtude de certas faltas de qualidades que ela possuía. Ou seja, para ele, a mulher era um homem incompleto e sua única função era abrigar o sêmen masculino e reproduzir. Pensamento de Aristóteles, o filósofo grego, filosofia grega. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Pela voz do profeta Zaratustra, ele fala que as mulheres são como pássaros, vacas ou gatas. Nietzsche, aquele que diz que Deus deveria morrer. Então eu falei assim, que as mulheres são como pássaros, vacas e gatas. Voltaire, um dos
historiadores e um dos principais filósofos iluministas. Iluminismo, liberdade, dizia que o sangue das mulheres é mais aquoso, por isso lhes falta força física e emocional. Na sua obra, Cândido, ele apresenta mulheres como pessoas sem desejos, vontades e sem qualidade, a não ser suas feições. Estética. Não tem qualidade. A única coisa é beleza física. Voltaire, filósofo iluminista. Augusto Comte, positivista. Mulheres, tornando-se submissa, empenham-se em clausurar ela no santuário do lar. Augusto Comte. As mulheres, você precisa prender elas dentro de casa e deixar elas dentro de casa. É o lugar delas, onde elas devem ficar. Michel de Montaigne, filósofo renascentista. O papel da mulher é sofrer, obedecer e consentir. Napoleão Bonaparte. Ela é, pois, propriedade nossa, tal como a árvore frutífera é propriedade do jardineiro. Assim como o jardineiro é dono daquela árvore, a mulher é propriedade do homem. Freud, pai da psicanálise. O destino da mulher é inevitavelmente passivo. A mulher é passiva, ela não pode ter uma postura ativa. O destino dela é ser passiva. Honoré Balzac, escritor francês, na sua obra A Mulher de 30 Anos, ele advertiu as mulheres, porque elas deveriam evitar aprender muitas coisas, mas só aquelas que convém a elas saberem. Não é para você aprender todas as coisas, mulheres. Jean-Jacques Rousseau, principal filósofo do iluminismo, na sua obra Emílio, ou a obra Educação, ele afirma que toda a educação das mulheres deve ser relativo aos homens e que elas devem ser passivas e fracas. Platão dizia que os homens covardes que foram injustos durante a vida, que muito provavelmente na próxima encarnação virariam mulheres. E os islâmicos dizem e diziam, tinha um seguinte provérbio que eles falam: as mulheres são pragas de Satanás. São essas fontes que tem um monte de galera que hoje está bebendo dessas fontes e agora está olhando para a Bíblia e está falando assim, olha, a Bíblia é um livro machista, a Bíblia é isso, a igreja é assim. São essas fontes que essa turma está. Eu fico impressionado com alguns jovens trazendo essa perspectiva. Agora, quando você vai olhar para a Bíblia, você percebe que a Bíblia, nas suas primeiras páginas, já chuta o balde e já fala para mim e para você assim, homem e mulher é igual. É o primeiro livro da história da humanidade que vai falar sobre igualdade de gênero. Aí tem gente que fala, quando Deus cria a mulher, a palavra que a Bíblia, eu já preguei uma vez sobre isso, né? A palavra que a Bíblia usa para a criação da mulher é uma palavra extremamente rara, baná, que é usado para a construção do santuário, que significa algo que foi criado com delicadeza, com estratégia, maestria, algo projetado arquitetonicamente. Enquanto todos os outros pisaram na mulher, falaram que a mulher não valia, a mulher era fraca, ela não deveria estudar, a mulher é aquilo. A palavra de Deus, desde o começo, fala assim, cara, a mulher, ela não foi apenas criada. Na Bíblia ele está falando assim, a mulher não nasce, ela estreia. Ela estreia, ela foi projetada, ela estreou. Esse é o livro que eu e você, nós acreditamos, que tem um monte de gente por aí que não sabe nada, que fala que a Bíblia é um livro machista. Sabe qual foi o segundo documento na história da humanidade que veio falar de igualdade de gênero? E só depois de quase 2000 anos depois de Gênesis, é quando Paulo escreve assim, em Cristo não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher. Todos somos um. Paulo, da Bíblia. É a Bíblia que estava falando. Então quando as pessoas começam a falar, dentro dessa perspectiva de homem e mulher e tal, a Bíblia é um livro machista, a Bíblia foi o livro que mais empoderou e exaltou a figura do sexo feminino na história da humanidade. Você não tem nenhum livro antigo que evidencia a mulher como a Bíblia. Quer ver? Por exemplo,
quando o homem cai, e a mulher, quando o homem e a mulher pecaram, o pecado causou separação. Mas socialmente hoje, sabe o que a gente fala? Sabe o que a gente fala? Se não fosse por causa da mulher, a gente não estaria nessa situação. Não é isso que todo mundo fala? Mas você já parou para perceber que na Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia, a Bíblia acusa a mulher do pecado? Sabe o que aparece na Bíblia? Ele escreve assim, é por causa de um só homem que entrou o pecado no? A culpa do pecado, na palavra de Deus, não é da mulher, é do homem. Mas numa sociedade com uma cabeça, enfim, aí a gente fala que é a mulher. Mas a Bíblia o tempo todo está falando. Quando Deus cria, após o pecado, que agora o nome da mulher é chamada de Eva, Havá, que vem da raiz Ayá, que significa vida. Deus está compartilhando com a mulher, o futuro da mulher de gerar novas vidas. Ao longo da palavra de Deus, por exemplo, as histórias mais marcantes da Bíblia começam com uma mulher. O maior profeta de Israel, Samuel, a história de Samuel começa com uma mulher chamada Ana. O maior libertador, o maior juiz de Israel começa com uma mulher, a mãe de Sansão. A história da salvação da humanidade, do Messias, os evangelhos começam com uma mulher chamada Maria. Quando Deus queria mudar o mundo, ele usava uma mulher. Aliás, para salvar a humanidade, ele usou o ventre de uma mulher e não o sêmen masculino. A primeira vez que Jesus fala para uma pessoa que ele era o Messias, foi para essa mulher. Não foi para um homem, foi para uma mulher. A conversa mais longa dos evangelhos registrado é com essa mulher. Foi com uma mulher. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. A primeira pessoa que falou a notícia mais importante do mundo, que o Salvador havia ressuscitado, foi uma mulher. E a primeira palavra que Jesus fala quando ele ressuscita, a primeira palavra, mulher. Tem gente que fala que a Bíblia é um livro machista. Eu não sei. E a Bíblia fala assim, olha, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa mulher em Provérbios 31. A Bíblia diz assim, olha, nós traduzimos, a maioria das traduções fala assim, olha, mulher virtuosa. Mas eu acho que a melhor tradução seria essa palavra aqui, ó, mulher poderosa. Sabe por quê? Porque a palavra que é traduzida como virtuosa é essa aqui, ó. Eshet, mulher, Rail. Essa é a palavra traduzida como virtuosa. Mas essa palavra, ela seria melhor traduzida, ó, mulher virtuosa, com poder ou veracidade. Mulher com poder, tá certo? É a mesma palavra que você encontra naqueles texto que diz assim, olha, em Deus faremos proezas. Entendeu? Rail, mulher poderosa. E essa é a mulher que a Bíblia está descrevendo. Essa é a palavra, a raiz da palavra, que tem a ver com força, poder. Então ele está falando assim, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher empoderada, é uma mulher poderosa. E olha o que a Bíblia fala sobre essa mulher. Eu não sei se você já leu. No versículo 11 ele diz que ela é poderosa e tem muito valor. No 10, no versículo 11 diz que ela é confiável e não precisa de resto. No versículo 12 diz que ela é bondosa. No versículo 13 diz que ela está no mercado de trabalho, ela é engajada. No versículo 14 diz que ela é negociante. Versículo 15 diz que ela é incansável, ela é administradora, trabalha com mão e trabalha com a mente. Versículo 16 diz que ela é corretora de imóveis. Versículo 17 diz que ela é fitness, pratica exercício físico. Versículo 18 diz que ela é empreendedora, administra bem o seu comércio lucrativo. Versículo 19, ela é trabalhadeira, é artesã. Versículo 20, ela é cheia de compaixão, engajada com as causas sociais. Versículo 21, 22, ela é fina, elegante, se veste com alta costura, ela é gata pra caramba. Sara Sampaio é o nome dela. Versículo 25, ela é otimista. Versículo 26, sabe falar e se posicionar. Versículo 27, ela é diferente. E a Bíblia termina no versículo 30 falando assim, diante de
todas essas características, mas tem uma que é mais importante. A mulher que teme a Deus, essa será louvada. Eu finalizo nessa perspectiva. Ele diz que a mulher que teme a Deus é o quê? É o quê? Louvada. Louvor a gente dá para quem? A gente dá louvor para quem? Para Deus. Deus está compartilhando o louvor dele com a mulher que teme a ele. É a única vez na Bíblia que você vai encontrar uma referência de que Deus compartilha o louvor. Porque o louvor você dá para Deus, mas a Bíblia fala assim: a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Aquela mulher, ela levanta um questionamento que hoje se torna muito comum nos nossos dias. Mas se você por aí, algum jovem adventista, algum adventista, algum momento, você abriu a sua boca e falou que a palavra de Deus, ela é machista, eu acho que você não conhece muito bem a palavra de Deus, você precisa ler. Porque a Bíblia é o livro que mais empoderou mulheres. É o livro que mais falou bem de mulheres. Ele reflete uma sociedade machista. Mas o nosso Deus, ele não importa se você é homem ou se você é mulher. O seu valor, ainda assim, é um valor incomensurável. Porque ele ama você, ele criou você. Ele começa o mundo com um homem e uma mulher, feitos à imagem e semelhança dele. Eu e você, nós fomos criados desse jeito. Nós fomos criados com muito valor porque Deus nos ama. E aquela mulher, então, olhando para aquela cena, e ela começa a questionar Jesus, e obviamente você vê que a reação dela é uma reação de uma pessoa machucada, porque ela olha para a cena e pergunta: mas quem é você? Porque você é homem, você é judeu, você está falando comigo? Jesus falou: não, mas eu só queria um copo de água. Ele falou: mas se você... Jesus falou assim: olha, se eu te der uma água aqui, você vai beber essa água aqui do poço e você vai ter sede, mas eu tenho uma água que se eu te der você não vai ter sede. E obviamente, claro que ela queria essa água. Ela não queria mais vir para o poço. O poço é terrível. O poço julga ela. O poço, os olhares machucam ela. Então ela não quer vir para o poço. Falei: Senhor, então me dá dessa água para eu não mais ter sede e que eu não precise vir aqui. Aí Jesus falou: olha, você vai chamar o seu marido e vem. Ela não tem um marido. Jesus: obviamente, você disse bem. 5 maridos já tivesse, 5 portas bateram na sua cara. E o que você tem hoje nem é seu marido. E aquela mulher, ela vai se aprofundando agora na perspectiva do relacionamento dela com Deus. Primeiro ela questiona Jesus: você é um judeu? Depois ela ouve Jesus e falou: Senhor, dá-me dessa água. Kyrios, respeito. Senhor, dá-me dessa água. Aí depois que Jesus fala assim: olha, você teve 5 maridos. Aí ela muda a forma de se relacionar com Jesus, de perspectiva de Jesus. Ela olha para Jesus e ele fala assim: eu vejo que você é um profeta. Aí a gente percebe que à medida que essa mulher, ela conversa com Jesus, isso vai se aprofundando. Porque Jesus continua a conversa com ela. Daqui a pouco ela muda de assunto e traz uma outra polêmica de adoração. Jesus olha e fala assim: vai chegar uma hora que não importa onde a gente adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ela falou: eu sei, Senhor. Eu sei que um dia o Messias vai chegar. E quando ele chegar, essas coisas vão acontecer. Ele vai fazer tudo diferente. E pela primeira vez, Jesus não falou que ele era o Messias até então. Ele não falou para os 12 homens que andavam com ele. Ele não falou para outras. Pela primeira vez, a primeira pessoa foi não apenas uma samaritana, mas uma mulher. Ele falou: eu sou o Messias. O Messias sou eu.
eu sou esse Messias. Eu não sei qual tem sido a sua experiência de vida. Existem muitas mulheres samaritanas por aí, machucados pelas circunstâncias da vida, que só precisam do encontro com o Salvador. Às vezes você tem enfrentado situações difíceis, mas você só precisa ter um encontro com o Messias. E o encontro com Jesus, ele muda tudo, porque ele não só aprofunda a forma como a gente se relaciona com ele, mas ele muda quem nós somos. As circunstâncias desafiadoras, muitas vezes, eles traçam uma nova rota para a nossa vida, quando a gente coloca o elemento de Jesus. Eu não sei se você já parou para perceber que grafite e diamante são dois elementos que basicamente eles têm a mesma, eles têm a mesma composição e têm a mesma origem. Um é um dos elementos mais duros, outro é um dos mais frágeis. Você já usou o grafite para escrever, você sabe o quanto ele é frágil. E os dois elementos, basicamente, eles são compostos de estrutura de carbono. E a mesma coisa. O que diferencia, basicamente, grafite e carbono é a forma, e diamante é a forma como você tem a distribuição do carbono. E a gente olha e fica pensando assim, o que faz algo deixar de ser grafite para se tornar diamante? Algo tão simples, tão comum, tão frágil, se tornar algo tão extraordinário e ao mesmo tempo tão resistente e muito valioso. O que faz? Qual é a diferença? Basicamente o que faz com que o carvão, né, que com base em carbono, que deu origem ao diamante e não grafite, basicamente são duas coisas. Primeiro, é o calor intenso. Para que o carbono o carvão possa gerar diamante, ele precisa de calor intenso. Temperaturas de até 1.300 graus Celsius. Mas ele precisa também de pressão. E alta pressão. Então, se você combina calor intenso e pressão, você tem diamante. Assim formam diamantes. Eu não sei se você está passando por situações desafiadoras, mas entenda, verdadeiros diamantes, eles são formados quando você tem alta pressão e alta temperatura. Circunstâncias desafiadoras formam diamantes. Viktor Frankl diz um dia, aquilo que foi feito para brilhar deve suportar o arder das chamas. Às vezes, nós podemos enfrentar o arder das chamas, grandes pressões, mas muitas vezes o resultado, talvez é a gente brilhar, é a gente se tornar um diamante. Pedro diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Às vezes a gente vive circunstâncias desafiadoras, mas Deus quer fazer algo extraordinário. Algo extraordinário. Uma das histórias mais impressionantes para mim, de mulheres que superaram desafios na sua vida, é a história de Frances Jane Crosby. Eu não sei quantos conhecem essa mulher. Alguém já viu essa mulher em algum lugar? Não me diz, só não fala que ela é Ellen White, tá? Esse óculos que ela está usando não é só por causa do estilo, mas é porque ela é cega. Frances Jane Crosby, Fanny Crosby conhecido, é a maior compositora de hinos cristãos. E ela compôs vários hinos. E ela compôs, por exemplo, um dos hinos que nós conhecemos e cantamos na nossa igreja, que é o hino Blessed Assurance, que nós cantamos como Bendita Segurança, que diz mais ou menos assim. Me ajuda aí, Cristian. E segurança Cante conosco. sou de Jesus,
eu já desfruto bênçãos da luz. Cante. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Eu fico impressionado porque Fanny, compondo esse hino, ela escreve: eu já desfruto as bênçãos da luz, mas ela é cega. Como é que ela consegue enxergar a luz sendo cega? E eu já desfrutar da luz sendo cega. Quando Fanny nasceu, teve um problema no nascimento dela, e isso fez com que ela perdesse a visão. Então, desde o seu nascimento, Fanny nunca enxergou. E um dia ela estava em casa e ela percebeu que a sua mãe estava orando. E ela se aproximou e viu que sua mãe estava chorando, estava orando. Quando a sua mãe terminou a oração, Fanny falou: mamãe, o que foi que aconteceu? Está tudo bem? A mãe olhou e falou: Fanny, você é uma menina tão boa. Você é uma menina tão gentil, uma menina tão educada, talentosa, serva de Deus. Você compõe hinos maravilhosos. Fanny, eu estava pedindo para Deus fazer você voltar a ver, para que você possa enxergar. Eu estava pedindo para o Senhor curar você. Aí Fanny falou assim: mãe, eu agradeço muito que você ora por mim. Eu agradeço muito. Mas eu gostaria de te pedir, nunca mais faça essa oração. Nunca mais faça essa oração. A mãe não entendeu. Falou: mas por que, Fanny? Falou: mãe, eu tenho um privilégio que nenhum de vocês aqui em casa tem. Quando Jesus voltar, vocês já viram várias pessoas, mas eu nunca enxerguei o rosto de ninguém. E quando Jesus voltar, o primeiro rosto que eu vou ver vai ser a face de Jesus. Por isso, mãe, não me faça perder isso. Porque eu quero que o primeiro rosto que eu veja na minha vida seja o rosto de Jesus. É o que eu quero. Eu fico pensando, as circunstâncias desafiadoras formam um diamante. A mulher samaritana viveu diversas frustrações. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela se tornou a primeira missionária cristã do mundo. Uma cidade inteira foi evangelizada por causa dela. Entenda, não dá para eu e você escondermos o nosso passado de Deus. Porque Deus, Ele sabe quem você é. E Ele ama você independentemente do seu passado. Independentemente do seu passado. Mas Ele é o único que pode saciar cada um de nós, mediante as nossas necessidades, e fazer com que nós sejamos diamantes nas mãos dEle. E a gente possa fazer a diferença no mundo. Você acredita nisso? Quantos entenderam a mensagem de hoje? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. E quantos gostariam de mais uma vez nessa noite falar: Senhor, eu quero hoje tomar uma decisão ao seu lado. Eu quero entregar a minha vida novamente ao Senhor. Eu quero que mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, eu quero me aprofundar no meu relacionamento com Jesus. De judeu, Senhor, profeta, mas eu quero encontrar em Cristo o meu Salvador, o Messias, que o mundo aguardava. Enquanto você estiver ouvindo essa mensagem musical, o convite de hoje é que você, aonde você está neste momento, você converse com Deus e fala: Senhor,
seja o meu Salvador, o meu Senhor, o Messias que veio para me salvar. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Pra te ouvir, hoje eu sou teu, hoje preciso amar e ser amado, hoje eu vou viver, hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Ser amado, hoje eu vou viver, hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou ser amado, hoje eu vou viver, hoje eu vou viver. Amém. Seja louvado. Feche seus olhos assim como você está. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos aqui a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor consegue nos enxergar mesmo no meio de uma multidão.
E o Senhor conhece as nossas verdadeiras necessidades. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece o nosso passado, as nossas falhas, nossas frustrações. Mas o Senhor quer nos transformar em algo especial. O Senhor quer fazer brotar a tua luz através de nós. Fazer com que nós deixemos de ser poços vazios e nos transformemos em verdadeiros fontes a jorrar. Nós só precisamos ter um encontro com o Senhor Jesus e aprofundar na nossa experiência com Cristo. Por isso, Pai, que cada pessoa que entrou aqui hoje nessa noite possa vivenciar uma experiência profunda com Jesus. E que aqui nós possamos ter verdadeiros diamantes nas mãos do nosso Salvador. Que cada pessoa que assiste de casa possa viver uma experiência extraordinária com o Salvador. E possa mudar o mundo e as circunstâncias ao seu redor, por intermédio de Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite e finalizamos essa prece. Ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã a gente se encontra.